O sol descia sobre Jericó, tingindo as pedras antigas com tons de ouro e sombra. O vento levantava a poeira das ruas estreitas, onde mercadores encerravam o dia e peregrinos voltavam cansados do caminho. A cidade parecia respirar um cansaço antigo, como se guardasse em suas muralhas o eco de muitas vozes, vozes de reis, de profetas e de mendigos esquecidos. E entre essas vozes havia uma que ninguém queria ouvir. Seu nome era Bartimeu, filho de Timeu, um homem cego que se assentava todos os dias à beira do caminho. Alguns o conheciam apenas como o mendigo que clamava. Outros nem sabiam seu nome. Ele era mais um rosto na poeira, mais uma sombra no entardecer de Jericó. Mas naquele dia, algo diferente parecia tocar o ar. O rumor de uma multidão se aproximava, e no meio dos passos, um nome se repetia: Jesus de Nazaré. Bartimeu não via o caminho, mas sentia cada vibração no solo. As vozes se misturavam ao som de sandálias, e seu coração começou a bater como se reconhecesse um chamado antigo. Ele ergueu o rosto em direção à luz que não podia ver e perguntou em meio ao ruído: "Quem está passando?" Responderam-lhe: "É Jesus, o Nazareno." Aquelas palavras acenderam algo que o tempo não havia apagado. Bartimeu não tinha olhos, mas tinha memória, e nela vivia a esperança de um Messias, o filho de Davi, que traria cura e libertação. Sem hesitar, ele começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim!" A multidão o repreendia, mandava que se calasse. Mas quanto mais o mandavam calar, mais forte era sua voz. Havia em seu clamor algo que não vinha da boca, mas da alma. Era o grito de quem acreditava sem ver, o grito de quem sentia Deus se aproximar. E então, entre centenas de vozes, uma parou o caminho. O próprio Jesus deteve os passos. O Filho de Deus, que atravessava Jericó rumo à cruz, deteve-se por um homem invisível aos olhos dos outros. O tempo pareceu cessar. Ali, diante da poeira suspensa no ar, o destino de Bartimeu estava prestes a mudar para sempre. Mas quem era realmente aquele cego à beira do caminho? O que fez seu clamor atravessar a multidão e alcançar o coração de Jesus? E por que aquele encontro simples ainda ecoa como um mistério nas páginas da eternidade? O rumor da multidão crescia, ecoando entre as colinas de Jericó como o rugido distante de um mar. Centenas seguiam Jesus naquele dia, uns por curiosidade, outros por esperança. Mas entre todas as vozes havia uma que não se calava. Uma voz rouca, insistente, que parecia rasgar o ar seco do entardecer. "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Alguns se irritavam, outros riam. Muitos mandavam que o cego ficasse quieto. Ninguém entendia que por trás daquele grito havia anos de silêncio, noites sem luz, dias em que a alma lutava para crer. Bartimeu não enxergava os rostos ao redor, mas reconhecia algo mais profundo. Reconhecia a presença de quem podia mudar o impossível. Se você gosta de histórias como esta, histórias em que a fé atravessa o deserto e encontra a voz de Deus, inscreva-se agora no canal Mistérios Sagrados. Aqui, cada história bíblica ganha vida diante dos seus olhos, e cada personagem se torna um espelho da nossa própria jornada. Bartimeu continuava clamando. O vento trazia o som da multidão, mas ele não escutava mais as risadas, nem os insultos. O que ouvia agora era o chamado do coração, um chamado que nenhum homem poderia calar. Segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 48, está escrito que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Esse foi o momento em que a fé ultrapassou o medo. Cada palavra que saía de sua boca era uma batalha contra a dúvida, contra a vergonha e contra o desespero. Bartimeu não possuía nada, não tinha visão, não tinha riqueza, nem poder.
Mas possuía algo que o tornava mais forte que toda a multidão: a certeza de que Deus o ouvia. Jesus parou. As sandálias se detiveram sobre o pó do caminho. O murmúrio cessou e alguém disse: chamem-no. Imediatamente, as mesmas vozes que antes o mandavam calar, agora o encorajavam. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O cego estremeceu. Por um instante o mundo pareceu silenciar. Ele tateou o chão, sentiu a capa sobre os ombros e a lançou fora. Aquela capa era tudo o que possuía. O abrigo do frio, o símbolo de sua mendicância, o peso da sua condição. Mas agora ele a deixou para trás. Cada passo que dava era um ato de fé. Ele não via o caminho, mas seguia o som da voz que o chamava. E essa voz, suave e firme, o guiava como a luz que ele jamais havia conhecido. As pessoas abriram passagem. O vento soprou novamente sobre Jericó. Bartimeu se aproximava daquele que vê o invisível, daquele que ouve até o menor dos clamores. Havia nas mãos de Jesus a calma dos céus e o poder da criação. Quando seus olhos cegos se ergueram na direção dele, todo o universo pareceu parar para ouvir o que viria a seguir. No próximo instante, o homem que não via nada enxergaria tudo. Mas antes, precisaria responder à pergunta que muda todas as histórias. A multidão abriu-se lentamente. Os sons diminuíram. O sol já se punha sobre Jericó, espalhando uma luz avermelhada que parecia incendiar o horizonte. Bartimeu parou diante de uma presença que ele não via, mas sentia como fogo dentro do peito. O ar parecia diferente. Era como se o próprio tempo o tivesse conduzido até ali, para aquele único instante. Jesus estava em pé, diante do cego. Nenhuma palavra havia sido dita, mas o silêncio que o cercava falava mais do que 1000 vozes. Os discípulos observavam, os curiosos prendiam a respiração, e até o vento parecia aguardar o que viria. Então, o mestre se inclinou levemente e perguntou: que queres que te faça? A pergunta era simples, mas nela estava o mistério da fé. Jesus sabia o que Bartimeu queria, mas precisava que ele dissesse, com a voz e com o coração. Porque a fé verdadeira não é apenas um pensamento, é um clamor que confessa, um pedido que se torna entrega. Bartimeu respirou fundo. Suas mãos tremiam. As lágrimas escorriam por um rosto que nunca havia visto o rosto de ninguém. Com voz embargada, ele respondeu: Mestre, que eu torne a ver. Essas palavras atravessaram o espaço como uma prece antiga e no coração de Jesus ecoaram com o som da criação. Segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 51, Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Foi nesse momento que o invisível tocou o visível. O Filho de Deus olhou para o homem que a multidão ignorava e viu nele a fé que move o céu. A voz do Salvador soou suave, mas firme como o trovão distante que anuncia a chuva. Vai, a tua fé te salvou. Essas palavras não apenas devolveram a visão, elas devolveram a vida. O vento soprou e a luz se acendeu nos olhos de Bartimeu. O mundo explodiu em cores que ele jamais imaginara. A poeira dourada do entardecer, o brilho do manto de Cristo, o rosto da multidão surpresa, tudo se abriu diante dele como o nascer de um novo mundo. O cego enxergava. E enquanto todos se maravilhavam, Bartimeu não olhou para si mesmo. Ele olhou para Jesus e o seguiu. Pois mais que ver, ele agora via a verdade. A fé que o fizera clamar era a mesma que agora o fazia caminhar. Aquele encontro não foi apenas uma cura, foi uma revelação. A revelação de que Deus, para quando alguém o chama com fé. As pessoas comentavam entre si. Os discípulos se entreolhavam em silêncio. Muitos haviam seguido Jesus naquele dia, mas apenas um o fez parar. Um homem cego, sentado à beira do caminho, sem poder ver, mas com um coração que reconheceu a presença divina antes de todos. E assim,
Enquanto o sol desaparecia atrás das muralhas de Jericó, Bartimeu caminhava entre a luz e o pó, seguindo o mestre que havia aberto não apenas seus olhos, mas sua alma. Mas o que significava, afinal, aquele gesto? Por que Jesus perguntou o que já sabia? E o que há de tão profundo nessa fé que grita, mesmo quando o mundo manda calar? Essas perguntas ecoariam por toda a eternidade, como um lembrete de que a fé não nasce do que se vê, nasce do que se crê. O som dos passos ecoava nas pedras antigas de Jericó. A multidão, ainda atônita, acompanhava Jesus e o homem que outrora fora cego. Alguns murmuravam entre si, incapazes de compreender o que haviam presenciado. Outros choravam em silêncio, tocados pela cena. Mas para Bartimeu, tudo era novo. Cada forma, cada cor, cada rosto parecia um milagre. O vento soprava e ele via a poeira dançando no ar. Via o brilho do sol entre as folhas, via o próprio chão que antes só conhecia pelo tato. O milagre não estava apenas em voltar a enxergar, estava em ter crido antes de ver. Ele não pediu prova, não esperou sinal. Clamou pelo filho de Davi, porque acreditava que a promessa havia se cumprido. A fé de Bartimeu não nasceu do milagre. O milagre nasceu da sua fé. Segundo o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Foi esse fundamento invisível que sustentou o cego de Jericó diante de toda uma multidão que duvidava. Enquanto caminhava, Bartimeu olhou para as pessoas ao redor e percebeu algo que a cegueira nunca o deixou ver. Muitos viam, mas não enxergavam. Tinham olhos abertos, mas o coração fechado. Buscavam Jesus como quem busca espetáculo, não salvação. Ele, que nada possuía, entendeu o que poucos compreendiam, que o poder de Deus não se manifesta onde há orgulho, mas onde há humildade. Jesus o olhou novamente. Seu semblante era sereno, como o reflexo da eternidade. O mestre caminhava em direção a Jerusalém, onde a cruz o esperava. Mas ainda assim parou para um homem simples, porque o reino dos céus se revela aos pequenos, aos que clamam com sinceridade. Naquele instante, Jericó deixou de ser apenas uma cidade, tornou-se um altar. A poeira do caminho se tornou sagrada, pois foi ali que um coração humano alcançou o coração divino. Bartimeu seguiu ao lado de Jesus sem pressa. Cada passo parecia carregado de sentido. Antes, ele vivia sentado, preso ao chão. Agora, caminhava sob a luz. A capa que havia deixado para trás ficara como um símbolo do passado que não voltaria mais. Quando a multidão tentava se aproximar do mestre, ele permanecia perto, em silêncio, com um brilho nos olhos que jamais perderia. Ele não precisava mais gritar. A sua fé agora falava por si. A história de Bartimeu é o retrato da fé que move o impossível. A fé que não se rende à multidão, que não se cala diante da dúvida, que não espera ver para crer. Uma fé que reconhece a voz do Salvador, mesmo em meio ao barulho do mundo. Muitos o chamavam de o cego de Jericó, mas aos olhos de Deus, ele era o homem que viu antes de enxergar. E é por isso que o nome de Bartimeu ecoa até hoje, lembrando-nos que não há escuridão onde existe confiança em Deus. O milagre de Jericó não termina com a visão restaurada, começa com o coração desperto, porque quando a alma enxerga primeiro, os olhos apenas confirmam o que o espírito já sabia. O vento voltou a soprar e o céu começava a escurecer. Jesus seguia seu caminho para Jerusalém e Bartimeu o acompanhava, sem olhar para trás. Pois quem vê a luz verdadeira jamais volta à escuridão. O entardecer se tornava profundo e Jericó parecia mergulhar em silêncio após o milagre. As pessoas ainda falavam baixinho, tentando compreender o que haviam visto. Um homem que era cego agora via. Um mendigo esquecido agora caminhava ao lado do Messias.
E não havia dúvidas nem explicações. Havia apenas o espanto sagrado que toma o coração quando o céu toca a terra. Bartimeu caminhava atrás de Jesus com passos firmes, mas o olhar cheio de assombro. Cada cor, cada rosto, cada forma parecia lhe contar uma história. O mundo que antes existia apenas pelo som e pelo tato, agora se abria em luz. O azul do céu, o dourado das pedras, o vermelho das túnicas, tudo o encantava. Ele enxergava, mas mais do que isso, via sentido em tudo. A multidão ainda o olhava, alguns com inveja, outros com admiração. Muitos se lembravam de como ele vivia antes, sentado à beira do caminho, coberto pela capa puída, estendendo as mãos por migalhas. Agora, a mesma mão que pedia se erguia em adoração. E aquele que antes clamava no pó, agora caminhava na presença do próprio Criador. Segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 52, está escrito que Jesus lhe disse: "Vai, a tua fé te salvou." E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Ele não voltou para casa, não correu para mostrar-se aos antigos conhecidos, não buscou glória nem recompensa, apenas seguiu. Porque quem realmente encontra a luz não busca mais nada além de permanecer perto dela. Enquanto o mestre avançava, os discípulos se entreolhavam silenciosos. Pedro observava o novo seguidor com admiração. João sorria, reconhecendo naquele homem simples a pureza da fé que tanto pregava. E Jesus caminhava à frente, sabendo que aquele milagre era um sinal, um lembrete de que a visão espiritual é mais preciosa que qualquer cura física. Bartimeu caminhava com o coração cheio, mas também com humildade. Cada passo que dava parecia uma oração silenciosa. Ele sabia que não era digno, mas fora escolhido pela graça. E dentro dele crescia a certeza de que aquele encontro não fora por acaso. À medida que se afastavam de Jericó, o vento do deserto trazia o som distante das palmeiras balançando. O sol já havia se escondido e as primeiras estrelas brilhavam no céu. A poeira do caminho se tornava dourada sob o luar. Bartimeu olhou para o horizonte e sentiu uma emoção que nunca antes experimentara. Pela primeira vez, via o firmamento e nele a lembrança viva das promessas de Deus. Ele lembrava de como tudo começou, sentado à beira da estrada, esquecido, cego e sozinho. E agora caminhava como testemunha viva de que a fé pode transformar qualquer destino. Ele não era mais o homem que esperava esmolas. Era o homem que encontrou sentido. Cada passo o levava mais perto de Jerusalém, onde o Filho de Deus cumpriria a promessa suprema. Bartimeu não sabia o que o esperava lá, mas já não temia, porque aquele que abre os olhos também guia o caminho. E assim, o cego de Jericó se tornou o peregrino da luz. Seu passado ficou nas pedras do caminho e seu futuro agora se desenhava na presença do Salvador. Há quem veja e viva na escuridão, e há quem, mesmo sem enxergar, encontre a luz que nunca se apaga. Bartimeu descobriu isso na beira da estrada, no dia em que sua voz alcançou o coração de Deus. A noite caiu sobre o caminho. A lua se erguia lenta no céu de Jericó, como uma lâmpada acesa sobre o deserto. O vento soprava entre as palmeiras, e o pó dourado do dia se tornava prata sob o luar. Bartimeu caminhava em silêncio, sentindo o peso doce da presença de Deus. Ele via tudo com os olhos, mas agora também via com a alma. O milagre o havia libertado, mas também o havia transformado. Antes, ele conhecia o mundo pelo som, o som dos passos, o som das moedas, o som das vozes. Agora, ele via o rosto por trás de cada som e percebia o quanto o olhar podia enganar. A luz, que agora habitava seus olhos, o fazia ver mais do que os contornos do mundo. Fazia-o perceber o invisível. Enquanto caminhava, observava as pessoas ao redor.
Alguns falavam de Jesus com entusiasmo, outros apenas seguiam por curiosidade. Ele, porém, seguia por amor. A fé que o fizera clamar agora se tornara visão interior. Ele compreendia que o verdadeiro milagre não era ver com os olhos, mas reconhecer a luz mesmo no escuro. Jesus caminhava um pouco à frente. Sua silhueta se recortava contra a luz pálida da lua. O manto do mestre balançava com o vento, e cada passo parecia carregar o peso de um destino maior. Bartimeu sentia que algo grandioso se aproximava, embora não compreendesse completamente o que era. Ele recordava as palavras de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Não disse te curou, mas te salvou. A diferença agora fazia sentido. A cura abriu-lhe os olhos, mas a salvação abriu-lhe o coração. E dentro dele uma nova luz começou a brilhar. Uma luz que não vinha do sol nem da lua, mas do próprio Deus. Aquela luz interior o fazia enxergar o que muitos não viam. O sofrimento oculto nas faces alegres, o orgulho disfarçado nas palavras belas, a dor silenciosa dos que caminhavam sem fé. Era como se, depois da cegueira, Deus lhe tivesse concedido o dom de ver com compaixão. Bartimeu se aproximou mais de Jesus. Caminhou ao lado dele, sem dizer uma palavra. O mestre o olhou com ternura, como quem reconhece em um simples homem o reflexo da fé que move o mundo. E naquele olhar havia algo que nenhuma explicação poderia descrever. O olhar de quem vê o interior do ser humano, não sua aparência. Enquanto seguiam, uma criança correu entre a multidão e tropeçou diante deles. Bartimeu instintivamente a levantou. E quando a menina abriu os olhos, o viu sorrindo com doçura. Ele não percebeu, mas naquele gesto simples estava repetindo o que Jesus fizera com ele: levantar o caído, iluminar o escuro, restaurar o que se havia perdido. Aquele que um dia fora cego, agora se tornava mensageiro da luz. O seu milagre não fora apenas um presente, fora um chamado. E Jericó, que antes conhecia o som dos seus clamores, agora conhecia o brilho de sua nova vida. O vento soprou de novo, trazendo o cheiro do deserto. Bartimeu olhou o céu e sentiu algo que jamais imaginara sentir: a paz. A verdadeira visão não estava apenas diante dos olhos, mas dentro da alma. E assim ele caminhava, com passos serenos, enquanto o mestre o conduzia pela estrada que levava à cruz. O homem que vivia nas sombras agora via com clareza, e sua luz interior iluminava o caminho dos que ainda andavam na escuridão. A estrada para Jerusalém se estendia como uma faixa de pó, iluminada pela manhã seguinte. O sol nascia sobre as colinas, e as sombras se alongavam lentamente. Jesus caminhava à frente, seguido pelos discípulos e por alguns que o acompanhavam desde Jericó. Entre eles, Bartimeu. O homem que antes não via, agora seguia firme, com os olhos abertos e o coração desperto. A cada passo, ele sentia a distância aumentar entre o passado e o presente. Deixara para trás o lugar onde mendigava, a capa, o chão frio e o silêncio. Agora caminhava sob o mesmo céu que testemunhava os milagres. Mas o ar parecia diferente. Havia um peso invisível sobre aquele caminho, uma expectativa silenciosa que até o vento parecia respeitar. Jesus falava pouco. Seus olhos miravam o horizonte como quem enxerga o que os outros não podem ver. Bartimeu observava com atenção e percebia algo novo no semblante do mestre, uma mistura de paz e tristeza. A multidão ainda o seguia por causa das curas e dos prodígios, mas Bartimeu, agora iluminado pela fé, pressentia que o verdadeiro milagre estava por vir, e seria o mais doloroso de todos. A cada vila por onde passavam, as pessoas se aglomeravam. Queriam tocar em Jesus, ouvir sua voz, ver com os próprios olhos o homem que ressuscitava mortos e fazia cegos enxergarem. Bartimeu via o espanto de cada rosto e se lembrava de como havia sido estar na escuridão.
e compreendia. Ver não é o mesmo que entender. Certa tarde, ao acampar sob as oliveiras, Bartimeu ouviu Jesus orar. As palavras eram suaves, mas carregadas de dor. Ele dizia ao Pai que o Filho do Homem seria entregue, que sofreria, mas que tudo se cumpriria conforme a vontade divina. As palavras entraram em seu coração como lâminas. Ele não entendia completamente, mas sabia que aquele caminho o levaria ao sacrifício. O vento trouxe à memória o tempo da cegueira. Bartimeu lembrou-se de quando todos lhe mandavam calar, e ele gritava ainda mais. Agora entendia que Jesus também caminhava para um momento em que seria silenciado, rejeitado, ferido. O mesmo povo que o aplaudia nas estradas, um dia gritaria contra ele. E ainda assim, o mestre seguia com serenidade. Bartimeu olhou o céu e sentiu o coração arder. Ele queria dizer algo, queria oferecer ajuda, mas o silêncio do Messias era tão profundo que nenhuma palavra ousava quebrá-lo. Em vez disso, caminhou um pouco mais perto e apenas disse baixinho: Senhor, agora vejo, e não quero desviar os olhos de ti. Jesus voltou-se por um instante e o fitou. Aquele olhar era o mesmo de Jericó. O olhar que parou o tempo, o olhar que faz o invisível se tornar real. Havia nele amor, compaixão e uma paz impossível de compreender. Bartimeu sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Ele sabia que estava diante de algo eterno. Desde aquele momento, o ex-cego não caminhava mais por curiosidade, mas por lealdade. Se antes o seguira por gratidão, agora o seguia por amor. A fé que nascera no grito, agora florescia no silêncio. A estrada subia em direção a Jerusalém, e o vento quente trazia o cheiro das oliveiras e da terra antiga. O céu, límpido e azul, começava a se tingir com tons de vermelho distante, como se pressentisse o sangue do cordeiro. Bartimeu, o homem que enxergara o milagre, agora aprenderia a enxergar o sacrifício, pois o caminho entre a luz e a cruz é o mesmo, e só os que têm fé conseguem segui-lo até o fim. O vento soprava quente sobre as encostas que levavam a Jerusalém. As pedras do caminho brilhavam sob o sol, e os passos da multidão levantavam nuvens de poeira que pareciam flutuar como véus dourados. O som dos peregrinos misturava-se aos cantos dos pássaros, mas, no meio de tanto ruído, havia algo diferente. Um silêncio que não era a ausência de som, e sim a presença de algo sagrado. Era o silêncio de Jesus. Ele caminhava adiante com o olhar fixo no horizonte. A multidão o seguia cheia de expectativas. Queriam ver mais milagres, mais curas, mais prodígios. Mas Bartimeu, que agora via com os olhos e com o coração, percebia algo que os outros não viam. Aquele silêncio carregava o peso do mundo. Era como se cada passo do mestre o aproximasse de um destino inevitável. Os discípulos cochichavam entre si, tentando entender as palavras que ele havia dito na noite anterior, que seria entregue, que sofreria e que ao terceiro dia ressuscitaria. Alguns queriam negar, outros preferiam não pensar. Bartimeu apenas escutava, atento, tentando compreender o mistério que se desenrolava diante de seus olhos recém-abertos. De vez em quando, Jesus parava para ajudar alguém no caminho. Um homem enfermo, uma mulher aflita, uma criança assustada. Ele tocava cada um com ternura, e seus olhos se enchiam de compaixão. E em cada gesto, Bartimeu percebia o mesmo amor que o havia alcançado em Jericó. Era o amor que se dá mesmo quando o mundo não entende, mesmo quando a recompensa é a dor. Segundo o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7, está escrito que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Bartimeu lembrava-se dessas palavras e as via cumprindo-se diante de seus olhos.
Aquele que tinha poder para ordenar aos ventos e aos mares, agora caminhava em silêncio, preparando-se para entregar-se por amor. À medida que subiam a encosta, o som das pessoas aumentava. Havia risos, gritos de alegria e cânticos. Para muitos, aquela jornada era uma celebração. Mas para Bartimeu, cada passo era um lembrete de que a verdadeira luz vem depois da noite. Ele percebia nos olhos de Jesus um brilho que não era humano. Era a chama da obediência, a luz do sacrifício. O ex-cego caminhava um pouco atrás, observando. Aquele silêncio do mestre o ensinava mais do que qualquer palavra. Ele compreendia agora que a fé não é apenas clamar, é também saber calar e confiar. Assim como um dia ele gritou entre a multidão para ser ouvido, agora aprendia a permanecer em reverência, ouvindo a voz que fala sem som. Quando o sol começou a descer, o grupo parou para descansar. Bartimeu se afastou um pouco e olhou o entardecer. O céu ardia em tons de laranja e vermelho, e o vento trazia o cheiro distante das oliveiras de Jerusalém. Ele sabia que a cidade sagrada estava próxima, e com ela, algo grandioso e terrível se aproximava também. Em silêncio, ajoelhou-se na poeira e orou. Agradeceu pela visão, pela fé e pelo privilégio de caminhar ao lado daquele que não apenas curava olhos, mas também curava almas. E naquele momento entendeu o verdadeiro significado do milagre que recebera. Ver é enxergar o propósito de Deus, mesmo quando ele dói. O mestre o observava de longe. E quando Bartimeu levantou o olhar, encontrou-o do Salvador. Nenhuma palavra foi dita, mas naquele breve instante os dois sabiam. O cego de Jericó havia se tornado um discípulo da luz. O amanhecer seguinte trouxe consigo o murmúrio de Jerusalém. O sol nascia por trás das colinas de Sião, e o brilho dourado se espalhava sobre os telhados e muralhas antigas, como se o próprio céu se curvasse diante da cidade. Bartimeu caminhava entre a multidão, sentindo o coração bater com força. Ele nunca havia estado ali antes. Para seus olhos recém-abertos, cada detalhe parecia uma revelação. O som distante dos sinos, o cheiro de pão fresco, o cântico dos peregrinos subindo ao templo. Mas o que mais chamava a atenção não era a cidade, era ele. Jesus caminhava à frente e o povo se amontoava nas ruas, abrindo espaço e estendendo mantos pelo chão. Alguns cortavam ramos de palmeiras, acenando no ar como bandeiras de vitória. Os gritos ecoavam pelas pedras das casas. Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Bartimeu observava tudo com espanto. O homem que o havia curado agora era saudado como rei. O povo clamava por glória, sem perceber que aquele rei vinha em humildade, montado num jumentinho. Ele via nos olhos de Jesus uma serenidade que contrastava com o fervor da multidão. Havia alegria ao redor, mas também uma dor profunda que poucos podiam perceber. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 9, está escrito que a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Bartimeu ouviu essas palavras e lembrou-se do dia em que também clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O mesmo título que saíra de sua boca agora ecoava pelas ruas de Jerusalém. Mas o sentido era diferente. Ele clamava por fé. Eles clamavam por poder. Ele pedia luz. Eles pediam libertação política. Ele buscava o Salvador. Eles esperavam um conquistador. A multidão se agitava e Bartimeu, entre tantos, sentia que algo sagrado estava acontecendo e, ao mesmo tempo, algo trágico se aproximava. A alegria do povo soava como o prelúdio de uma tempestade. Jesus entrou pelos portões da cidade. As pedras do caminho, gastas pelo tempo, pareciam testemunhar o cumprimento de uma antiga promessa. Alguns fariseus observavam de longe, com semblantes duros.
Outros tentavam silenciar a multidão, mas nada podia conter aquele momento. A profecia se cumpria diante dos olhos de todos. Enquanto as vozes ecoavam Hosana, Bartimeu percebeu que o olhar de Jesus não se fixava na glória das ruas, mas nas muralhas distantes, no Monte das Oliveiras, onde sombras de dor já o aguardavam. Havia algo eterno naquele olhar, algo que transcende a festa e penetra o mistério do sacrifício. O ex-cego acompanhava tudo em silêncio. Lembrou-se de sua capa abandonada em Jericó e entendeu: cada um tem uma capa para deixar. Ele deixara o passado de escuridão. Agora, Jesus deixaria a própria vida para vestir o mundo de luz. A multidão seguiu em êxtase até o templo e Bartimeu permaneceu nas margens, contemplando. Ele não se misturava ao grito de triunfo porque sentia o eco de outra voz. A voz mansa que o chamara no caminho, a mesma que agora o preparava para o silêncio da cruz. Enquanto o sol subia sobre Jerusalém, a cidade fervilhava de emoção. Mas no coração de Bartimeu, uma paz estranha crescia. Ele compreendia o que poucos entendiam. A glória que o povo celebrava era o início da entrega. E o rei que todos exaltavam caminhava, em verdade, para o altar do sacrifício. Jerusalém se enchia de luz, mas a sombra da cruz já se desenhava no horizonte. Os dias em Jerusalém se tornaram longos e inquietos. O som das multidões ecoava por todos os becos, e a cidade, que antes vibrava com cânticos, agora murmurava entre dúvidas e tensões. Bartimeu caminhava entre o povo e sentia a atmosfera mudar. O mesmo ar que antes parecia leve, agora pesava como pedra. A alegria da entrada triunfal começava a se dissolver nas sombras da desconfiança. Os líderes religiosos observavam Jesus com olhos frios. Cada palavra dele, cada gesto, cada milagre despertava em muitos corações o ciúme e o medo. O Messias, que entrara montado num jumentinho, agora era visto como uma ameaça. As ruas que antes clamaram Hosana começavam a se dividir. Uns o seguiam em silêncio, outros o julgavam em segredo. Bartimeu via tudo e sentia o coração apertar. Ele sabia o que era a cegueira, conhecia o vazio do escuro e o frio do abandono. Mas agora percebia que havia uma cegueira ainda pior. A cegueira da alma. Muitos viam o Cristo, mas não o reconheciam. Tinham olhos abertos, mas o coração fechado. Segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, está escrito que veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Bartimeu pensava nessas palavras enquanto observava o contraste entre a luz que Jesus irradiava e a escuridão que começava a se formar ao redor. O mestre pregava nas praças, ensinava no templo, falava sobre o reino que não é deste mundo. As multidões o ouviam com assombro, mas os fariseus o espreitavam com desprezo. E no meio de tudo isso, Bartimeu se mantinha próximo, em silêncio, observando. Ele via a ternura nos gestos de Jesus, via a paciência com os pequenos, a firmeza diante dos hipócritas, e percebia que cada palavra era uma semente lançada no coração dos que ainda podiam crer. Mas a luz sempre incomoda os que amam a escuridão. E o ex-cego via essa batalha invisível, a luta entre o amor e o ódio, entre a fé e o medo. Ele sabia que a escuridão estava se movendo, preparando-se para apagar o brilho do mundo. Uma tarde, Bartimeu viu Jesus sentado no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém. O mestre contemplava a cidade e chorava. Lágrimas silenciosas desciam pelo seu rosto enquanto dizia: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não o quiseste.
Bartimeu ficou sem palavras. O homem que dera visão aos cegos chorava por um povo que preferia permanecer cego. Naquele instante, ele entendeu algo profundo. Ver é aceitar ser transformado pela luz. O vento soprou sobre o monte, trazendo o perfume das oliveiras e o som distante das orações que vinham do templo. O céu começava a escurecer e nuvens densas se erguiam no horizonte. Bartimeu sabia que o tempo do mestre estava se cumprindo. O coração dele ardia, dividido entre a gratidão e o pressentimento. Ao descer do monte, ele se misturou à multidão, mas já não era o mesmo. Não via mais com os olhos de um homem comum. Ele enxergava os sinais, as profecias, as promessas que se cumpriam diante de si. Cada passo de Jesus era como uma luz atravessando as sombras. Jerusalém, com todo o seu brilho e poder, não percebia que o próprio Deus caminhava por suas ruas. E Bartimeu, o homem que um dia viveu nas trevas, era agora testemunha da luz sendo rejeitada. A fé que o salvara em Jericó o sustentava agora em meio ao caos. Porque a luz que vem de Deus não se apaga com o medo nem com a traição. Ela atravessa as trevas e continua brilhando onde menos se espera. A noite havia descido sobre Jerusalém como um véu de mistério e silêncio. O vento soprava entre as ruas estreitas, carregando o cheiro do pão assado e das lamparinas que ardiam nas casas. As vozes do dia se calaram e um clima solene pairava no ar. Era como se a própria cidade aguardasse o cumprimento de algo que estava escrito desde a eternidade. Bartimeu caminhava pelas ruelas com passos lentos. Ele sabia que aquela noite não seria como as outras. Havia um peso invisível no coração de todos os que seguiam o Mestre. A alegria dos dias anteriores se transformara em inquietação. E o olhar de Jesus, que sempre fora sereno, agora refletia uma tristeza silenciosa. Não a tristeza de quem teme, mas a de quem ama profundamente. Os discípulos se reuniram em uma sala simples, no alto de uma casa antiga. Bartimeu não estava entre os 12, mas permaneceu próximo, entre os seguidores que aguardavam do lado de fora. Ele via pelas janelas o brilho das lamparinas e ouvia o murmúrio das vozes. O mestre partia o pão, falava de amor e de entrega. Aquele momento, embora humano, parecia tocar o infinito. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26, está escrito que, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: "Tomai, comei, isto é o meu corpo." As palavras eram simples, mas o significado era eterno. Bartimeu ouviu em silêncio e sentiu o coração estremecer. Ele compreendia que Jesus não estava apenas oferecendo alimento, mas oferecendo a si mesmo. O pão partia-se sobre a mesa e o eco daquele gesto se espalhava pela eternidade. Em seguida, o mestre tomou o cálice e sua voz soou firme: "Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados." Bartimeu baixou a cabeça. Aquilo não era apenas um ritual, era uma despedida. O Filho de Deus preparava os seus para a hora mais escura e, ao mesmo tempo, a mais luminosa da história. Ele, que dera vida aos mortos e vista aos cegos, agora se entregava como sacrifício por todos. Do lado de fora, o ex-cego olhava o céu e via a lua alta, clara, refletindo sobre as pedras do monte. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som das orações vindas da casa. Bartimeu fechou os olhos e lembrou-se do dia em que ouvira aquela mesma voz dizer-lhe: "Vai, a tua fé te salvou." Agora entendia que aquelas palavras não eram apenas para ele, eram para o mundo inteiro. Lá dentro, os discípulos se entreolhavam. Pedro inquieto, João emocionado, Judas com o olhar pesado. Bartimeu não via seus rostos, mas sentia o peso espiritual daquele instante.
O mestre falava de amor, e mesmo assim a traição já se movia entre eles, como sombra que rasteja em silêncio. Quando o cântico final foi entoado, Jesus se levantou. O brilho da lamparina desenhou sua silhueta na parede, e por um momento Bartimeu viu a sombra do cordeiro projetada sobre a pedra, uma imagem que jamais esqueceria. O Filho de Deus caminhava para o Getsêmani, onde a luz e as trevas se encontrariam frente a frente. Bartimeu seguiu a distância. Ele não sabia o que o aguardava, mas sentia que o mundo estava prestes a mudar. O vento começou a soprar mais forte, como se o próprio céu se preparasse para testemunhar o mistério da redenção. Aquela ceia seria lembrada para sempre, não como o fim, mas como o começo de um novo pacto entre Deus e os homens. O pão, o vinho, o silêncio e o olhar do mestre, tudo anunciava o amor que seria provado até o limite da dor. Bartimeu olhou para a noite e orou em silêncio. Aquele que um dia lhe dera a luz dos olhos, agora caminhava para entregar a luz da própria vida. A lua estava alta sobre o Monte das Oliveiras. A noite, antes serena, agora parecia pesar sobre a cidade. O vento frio atravessava os ramos das árvores, fazendo as folhas murmurarem como vozes antigas em oração. Foi ali, naquele jardim silencioso, que o destino do mundo começou a se cumprir. Jesus caminhava à frente e Bartimeu, junto de outros discípulos, o seguia à distância. Ele via o brilho da lamparina tremendo nas mãos do mestre, projetando sombras longas entre as pedras. O mesmo lugar onde tantas vezes Jesus havia ensinado e orado, agora se tornava um altar. O grupo parou. Jesus se afastou um pouco, levando consigo Pedro, Tiago e João. Bartimeu permaneceu mais atrás, observando. A expressão do mestre era diferente de tudo o que já havia visto. Uma mistura de dor, amor e entrega. Era como se o próprio céu se inclinasse para ouvir sua oração. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39, está escrito que, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. As palavras ecoaram na noite e pareciam atravessar o universo. Bartimeu sentiu o coração apertar. Ele compreendia que aquele que orava agora era o mesmo que o havia curado, o mesmo que levantara mortos e acalmara tempestades. E, no entanto, ali estava ele, curvado em agonia, suportando o peso dos pecados do mundo. O suor de Jesus se misturava à terra. E Lucas mais tarde relataria que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo ao chão. Bartimeu observava de longe, com lágrimas nos olhos. Ele via o Salvador em sua humanidade mais profunda, frágil e, ao mesmo tempo, invencível. Os discípulos adormeceram, vencidos pelo cansaço. Mas Bartimeu permaneceu desperto, sentindo cada segundo como uma eternidade. O vento gelado passava entre os ramos das oliveiras e tocava seu rosto como se fosse o próprio Espírito de Deus sussurrando: O cordeiro está prestes a ser entregue. De repente, ouviu-se o som de passos e o brilho de tochas cortou a escuridão. Soldados se aproximavam, guiados por um homem que Bartimeu reconheceu com espanto: Judas. O traidor caminhava decidido, com o olhar vazio e o coração obscurecido. Ele se aproximou de Jesus e, com um beijo, entregou o Filho do Homem. Bartimeu ficou imóvel. Era como se o tempo tivesse parado. O mestre, que jamais resistira ao sofrimento, agora se deixava levar pelos soldados. Pedro reagiu com fúria, empunhando uma espada, mas Jesus o deteve com serenidade. Guarda tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Aquelas palavras caíram como luz sobre as trevas. Até naquele momento, Jesus não amaldiçoava, não lutava, amava. Ele olhou para os homens que o prendiam e se entregou voluntariamente.
Não era a força que o dominava, mas a vontade do Pai. Bartimeu caiu de joelhos, sem força para conter o choro. O vento balançava as oliveiras e a lua parecia esconder o rosto. Aquele que abrira seus olhos agora era levado como prisioneiro. A luz do mundo caminhava entre as sombras da noite. Enquanto os soldados se afastavam com Jesus, Bartimeu se levantou e os seguiu de longe. A estrada que descia do monte parecia mais escura do que nunca, mas dentro dele uma chama permanecia acesa. A certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, a luz de Deus jamais se apaga. Naquela noite, o cego de Jericó viu mais do que todos os outros. Viu o amor sendo levado em correntes, viu o Criador sendo humilhado por sua criação e compreendeu o que nenhum homem havia entendido, que às vezes a maior vitória se esconde na aparente derrota. A madrugada em Jerusalém parecia sufocar o ar. As tochas ardiam nas mãos dos soldados, lançando sombras vacilantes sobre os muros de pedra. A cidade dormia, mas o inferno se movia em silêncio. Jesus fora levado ao palácio do sumo sacerdote, e ali, sob o frio da noite, começava o julgamento do inocente. Bartimeu seguia à distância. As ruas estavam vazias, e apenas o som das sandálias e das lanças cortava o vento. Ele se escondia nas esquinas, com o coração em chamas. Era difícil acreditar que aquele mesmo Jesus, que curara e amara tantos, agora era tratado como criminoso. O pátio estava iluminado por tochas. Dentro, homens de semblante severo murmuravam entre si, buscando acusações. Os sacerdotes, os anciãos e os escribas se reuniam em torno de um tribunal improvisado. Bartimeu observava da sombra, com os olhos marejados. Jesus permanecia de pé, calmo, como um cordeiro diante dos lobos. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 63, está escrito que Jesus, porém, guardava silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: "Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus." Aquela pergunta cortou o ar como uma lâmina, e Jesus respondeu: "Tu o disseste. Contudo, digo-vos que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu." Houve um murmúrio entre os presentes. O sumo sacerdote rasgou as vestes e gritou: "Blasfemou! Que necessidade temos mais de testemunhas?" E os que estavam ao redor se levantaram furiosos. Começaram a cuspir, a zombar, a bater. Bartimeu fechou os olhos, sentindo o corpo tremer. Cada golpe era como se atingisse a própria fé. Os soldados empurraram Jesus rindo, puseram-lhe um pano nos olhos e zombaram: "Profetiza, Cristo! Quem foi que te feriu?" Bartimeu, o homem que um dia não via, agora assistia ao mundo inteiro mergulhar em cegueira. A dor tomou conta de seu peito. Ele quis gritar, quis correr e dizer-lhes quem era, aquele que estavam ferindo: o Santo, o Filho do Deus vivo. Mas o medo o calou, e a cena diante de si o fez compreender o mais profundo dos mistérios. A fé que clama também aprende a sofrer em silêncio. Jesus foi arrastado diante do sinédrio, enquanto as acusações se multiplicavam. Nenhuma era verdadeira, mas a mentira já havia decidido o destino do mundo. Pedro, de longe, o observava, e antes que o galo cantasse, negou conhecê-lo. As palavras do mestre se cumpriam uma a uma, e a noite parecia não ter fim. Bartimeu caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele lembrava-se de quando Jesus parou em Jericó, de quando a voz dele o chamou entre a multidão. E agora, o mesmo Jesus permanecia em silêncio diante da injustiça. O homem que um dia ouvira "a tua fé te salvou", agora via o Salvador sendo condenado pela fé que veio salvar. Do lado de fora, o céu começava a clarear. A primeira luz da manhã surgia sobre os telhados de Jerusalém, mas não havia luz nos corações. Jesus foi levado ao governador romano, e a multidão que antes gritara "Hosana", agora clamava "Crucifica-o".
Bartimeu sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele via o quanto o coração humano é volúvel, o quanto a fé pode se transformar em rejeição quando a verdade desafia o orgulho. Naquele instante, o ex-cego compreendeu algo que jamais esqueceria. Os olhos podem ver a luz, mas apenas o coração pode reconhecê-la. Enquanto Jesus era levado para Pilatos, Bartimeu o seguiu em silêncio, o rosto banhado por lágrimas. Ele não via apenas um homem sendo acusado, via o próprio Deus se deixando ferir para que a humanidade voltasse a enxergar. As tochas se apagavam lentamente e o dia nascia em Jerusalém, mas era um dia sem brilho, um dia em que o sol do mundo seria colocado sobre uma cruz. O sol subiu sobre Jerusalém com um brilho estranho, como se o próprio céu soubesse o que estava prestes a acontecer. O ar estava denso, o murmúrio do povo crescia nas ruas e o som metálico das lanças misturava-se aos gritos da multidão. Bartimeu caminhava entre os rostos, tentando se aproximar. A cada passo, via o amor sendo julgado, a pureza sendo condenada, a luz sendo levada para o alto da colina. Jesus carregava a cruz. O corpo, ferido e exausto, tremia sob o peso da madeira. O sangue escorria pelos ombros, marcando o caminho por onde passava. As pessoas observavam. Algumas choravam, outras zombavam e muitas apenas olhavam em silêncio, sem entender. Bartimeu seguia entre elas, com o coração rasgado. Ele via com clareza o que ninguém queria ver. Deus caminhando rumo ao sacrifício. Cada passo do mestre era uma prece silenciosa. Ele tropeçava, mas não reclamava. Caía, mas se erguia. O povo o empurrava, e ainda assim seus olhos brilhavam com o mesmo amor de Jericó. O mesmo olhar que um dia parou diante de um cego e o fez ver. Bartimeu chorava, impotente, lembrando-se daquele instante. O mesmo Jesus que o curara agora sangrava diante de seus olhos. Quando chegaram ao monte chamado Gólgota, o vento começou a soprar com força. O céu, antes claro, escureceu repentinamente, e uma sombra se espalhou sobre toda a cidade. Os soldados ergueram a cruz, e o corpo do Filho de Deus foi pregado sobre ela. O som do ferro rasgando a madeira ecoou como um trovão. Bartimeu cobriu o rosto, incapaz de conter o pranto. Segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 44, está escrito que era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. A natureza inteira pareceu chorar. O vento gemia, as pedras se rachavam, e até o templo lá na cidade teve o véu rasgado de alto a baixo. Bartimeu levantou os olhos e viu o céu coberto por nuvens densas. O mundo, que antes o havia rejeitado, agora mergulhava na escuridão. E ele compreendeu. O mesmo Deus que abrira seus olhos, agora fechava os próprios, para que a humanidade pudesse ver novamente. Do alto da cruz, Jesus olhou para o povo e disse com voz trêmula: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras atingiram Bartimeu como uma flecha no coração. Ele caiu de joelhos, as mãos sobre o peito, sentindo que aquele perdão também o envolvia. As horas passaram lentas. O sol parecia se apagar. A multidão, antes exaltada, agora se calava, como se algo maior estivesse acontecendo diante de todos. Bartimeu fixou os olhos na cruz e, através das lágrimas, viu o semblante do Salvador. Havia dor, mas também paz. Havia morte, mas também vitória. Então, com um último suspiro, Jesus disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O vento cessou. O mundo ficou em silêncio. Bartimeu permaneceu ali, ajoelhado na poeira, os olhos voltados para a cruz. Ele sabia que aquele não era o fim, mas o cumprimento de tudo. Aquele que lhe dera visão havia agora aberto os olhos da humanidade. O Cordeiro havia se entregado para que a cegueira do pecado fosse vencida para sempre.
Enquanto os soldados recolhiam os corpos, o céu voltou a clarear. Um raio de luz atravessou as nuvens e iluminou o monte. Bartimeu olhou para o alto e sentiu o coração arder. A cruz, antes símbolo de morte, agora brilhava como um farol. Ele compreendeu que o mesmo poder que o fizera ver havia vencido a própria escuridão da morte. As lágrimas escorriam, mas havia um sorriso em seu rosto. Porque naquele dia ele viu, e todos nós vimos, que a verdadeira luz brilha mais forte quando o mundo inteiro se cobre de trevas. A cruz permanecia erguida no alto do monte, recortando-se contra o céu agora silencioso. A multidão já havia se dispersado e apenas o som distante do vento acompanhava os poucos que ainda choravam. O corpo de Jesus fora retirado, envolto em linho puro e levado às pressas para um túmulo novo, cavado na rocha. Bartimeu seguiu o pequeno grupo de longe, com passos lentos e o coração pesado. O mundo parecia vazio. As ruas de Jerusalém, que dias antes haviam vibrado com cânticos e esperança, agora exalavam o peso do luto. O ar cheirava a medo e a cidade dormia com portas trancadas, como se quisesse esconder-se da própria culpa. Aquele que havia trazido luz aos homens agora descansava na escuridão da terra. Bartimeu caminhava sem rumo, seus olhos, que um dia se encheram de milagres, agora viam apenas dor. Ele recordava a primeira vez em que ouvira a voz do Mestre. O som sereno que atravessara o tumulto e dissera, chamai-o. Recordava o toque que lhe devolvera a visão, o olhar cheio de compaixão, o brilho do rosto de Jesus ao dizer, a tua fé te salvou. Mas agora, onde estava aquela voz? Onde estava a presença que fazia o mundo ter sentido? Durante 3 dias, o ex-cego vagou por Jerusalém, sentindo o peso do silêncio. Os discípulos estavam escondidos, as mulheres choravam em segredo, e até os céus pareciam reter a respiração. A terra inteira guardava um luto sagrado, como se o próprio tempo esperasse algo que ainda não podia compreender. Bartimeu, porém, não perdeu a fé. Ele se lembrava do olhar de Jesus em Jericó, do momento em que o Mestre o chamara do meio da multidão. Sabia que aquela voz não poderia ser calada pela morte. Se ele pôde abrir olhos cegos, poderia também abrir o sepulcro. Sentado sobre uma pedra, perto do jardim onde o corpo fora colocado, Bartimeu observava a noite cair. O vento frio passava entre as oliveiras e o murmúrio das folhas parecia repetir as palavras do Mestre. Não temas, crê somente. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 60, está escrito que José de Arimateia tomou o corpo de Jesus, envolveu-o num lençol limpo e o pôs no seu sepulcro novo que havia aberto na rocha, e rolando uma grande pedra à porta do sepulcro, retirou-se. Bartimeu vira aquela pedra ser colocada. O som seco que ecoou naquele instante parecia selar não apenas um túmulo, mas toda a esperança humana. Mesmo assim, algo dentro dele não se calava. Era a mesma voz interior que o fizera gritar em Jericó quando todos mandavam que se calasse. A mesma fé que atravessara o escuro agora sussurrava, ele voltará. Durante a primeira noite, Bartimeu permaneceu acordado. O vento frio cortava seu rosto e as lágrimas se misturavam ao pó. Na segunda noite, o medo tomou conta de todos. Rumores de perseguição corriam pelas ruas, mas ele não se afastou. Sentia que precisava estar ali, próximo da sepultura, guardando não um corpo, mas uma promessa. Na terceira noite, o céu estava diferente. As estrelas pareciam brilhar com mais força e uma paz incomum envolvia o jardim. Bartimeu ergueu o rosto e sussurrou uma prece. Não pediu explicações, não pediu consolo. Apenas disse, Senhor, eu continuo te vendo mesmo sem te ver. O silêncio daquele instante parecia eterno, mas dentro dele algo se movia, como o prelúdio de um novo amanhecer.
porque quando a fé resiste ao silêncio, a ressurreição está prestes a acontecer. O terceiro dia amanheceu com um vento suave sobre Jerusalém. As primeiras luzes do sol atravessavam o céu, tingindo as nuvens de dourado. O jardim, ainda coberto pelo orvalho, estava em silêncio. Os soldados que guardavam o túmulo bocejavam, alheios ao milagre que prestes estava a romper o mundo. Bartimeu permanecia à distância, de joelhos, envolto em oração. Ele não sabia o que esperava, mas o coração batia com força, como se pressentisse o impossível. Havia algo diferente no ar, uma quietude que não era de morte, mas de expectativa. De repente, a terra começou a tremer. Um som profundo, como o rugido distante de uma montanha, ressoou por todo o vale. As árvores balançaram, as pedras vibraram, e o chão sob os joelhos de Bartimeu se moveu. Ele ergueu os olhos e viu uma luz rasgar o céu. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 2, está escrito que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. A pedra rolou sozinha, e o brilho que saiu do interior do túmulo era mais forte que o sol nascente. Os soldados caíram por terra, tomados de pavor como mortos. Bartimeu, tomado de espanto, cobriu o rosto com as mãos, sentindo o corpo inteiro estremecer. O vento agora soprava quente, carregado de luz. Do meio daquela claridade, uma voz soou, não com som humano, mas com o poder do céu. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. As palavras ecoaram como trovões e como cântico ao mesmo tempo. Bartimeu abriu os olhos e viu a pedra afastada, o túmulo vazio, o lençol dobrado. O lugar onde o corpo repousara agora brilhava com uma luz viva, como se o próprio Espírito de Deus tivesse deixado ali o vestígio da eternidade. Ele caiu de rosto em terra, chorando. O impossível havia acontecido. Aquele que fora pregado na cruz, o mesmo que o fizera enxergar, agora vencera a morte. O silêncio dos 3 dias se transformava em um cântico que nem os anjos poderiam conter. Mulheres chegaram correndo. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e outras que o seguiam. Elas também viram o anjo e ouviram a mensagem. Ide e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Bartimeu observava tudo em lágrimas. Seu coração ardia de alegria e temor. A fé que o sustentara no silêncio agora florescia em júbilo. Ele compreendia, enfim, que a luz que o curara em Jericó não era apenas um milagre terreno. Era a própria força da ressurreição que agora se revelava em toda a criação. O sol subiu e as aves começaram a cantar. A escuridão dos 3 dias desapareceu, como se nunca tivesse existido. O ar se enchia de esperança. Bartimeu levantou-se e caminhou até o túmulo aberto. A luz o envolveu, e ele sentiu o mesmo calor que sentira quando os olhos se abriram pela primeira vez. O milagre era o mesmo, mas agora em escala infinita. Antes ele vira o mundo, agora via o eterno. Ele compreendeu que a vida não termina na cruz, nem nas pedras do sepulcro. A fé é mais forte que a morte, e o amor de Deus é mais profundo que qualquer dor. O vento soprou sobre o jardim, e Bartimeu ergueu o rosto para o céu. Uma lágrima escorreu, mas era lágrima de paz. Ele não precisava ver Jesus para saber que ele estava vivo. Sua alma via o que os olhos jamais poderiam conter. E então, como em Jericó, o coração de Bartimeu ouviu de novo aquela voz interior, suave, firme, inconfundível. A tua fé te salvou. Ele sorriu com o rosto banhado de luz. O homem que um dia fora cego, agora contemplava o maior de todos os milagres, a vida triunfando sobre a morte. O sol já estava alto quando Bartimeu desceu do monte. O vento que antes soprava frio, agora trazia o perfume das flores do jardim.
como se a própria criação celebrasse a vitória do seu Criador. A cidade de Jerusalém ainda dormia sob o peso da tristeza, sem saber que a morte havia sido vencida naquela madrugada. Bartimeu caminhava com os passos apressados, o coração ardendo. Ele precisava contar, precisava dizer ao mundo que a luz havia voltado, que o túmulo estava vazio. A cada esquina, o som dos seus passos ecoava como um cântico, e as lágrimas que escorriam eram de pura alegria. No caminho, encontrou um grupo de mulheres. Eram as mesmas que haviam visto o anjo. Seus rostos brilhavam de emoção e medo santo. Maria Madalena correu em sua direção e, sem fôlego, murmurou: "Nós o vimos. O Mestre está vivo." Aquelas palavras confirmaram o que Bartimeu já sentia em sua alma. Ele fechou os olhos e ergueu as mãos ao céu, agradecendo. A fé que o curara em Jericó agora se tornava certeza. O Cristo vivo andava novamente pela terra. Enquanto caminhava em direção à casa onde os discípulos estavam escondidos, ele lembrava de cada momento ao lado do Mestre, as estradas poeirentas, as multidões, a voz suave dizendo: "Segue-me." Agora, todas aquelas lembranças ganhavam novo sentido. O filho de Davi não apenas curava cegos, ele abria o caminho da vida eterna. Ao chegar, Bartimeu bateu à porta. De dentro, ouviu o som de vozes ansiosas. Pedro abriu uma fresta, os olhos vermelhos de chorar. Quando viu Bartimeu, tentou sorrir, mas o desespero ainda pesava sobre ele. "O túmulo", disse Bartimeu com a voz embargada. "Está vazio, ele vive." As palavras pairaram no ar. João, o discípulo amado, levantou-se de um salto. Pedro levou as mãos ao rosto. As mulheres confirmaram o relato falando do anjo e da luz. O silêncio tomou conta da sala. Então, sem hesitar, Pedro e João correram pelas ruas em direção ao jardim. Bartimeu ficou para trás, olhando-os desaparecer na distância. Ele não precisava correr. Já tinha visto o que precisava ver. Não com os olhos, mas com o coração. A fé era sua testemunha. Naquele mesmo dia, enquanto caminhava pelas estradas próximas à cidade, ele viu dois homens conversando, com semblantes tristes. Falavam sobre Jesus, sobre a crucificação e a dor de tudo o que havia acontecido. Bartimeu se aproximou em silêncio e logo percebeu que eles não sabiam da boa nova. Com voz firme disse: "Eu era cego e o filho de Davi me curou. Eu o vi morrer e agora o vi viver." Ele ressuscitou como havia prometido. Os dois homens pararam. O vento balançou as túnicas e por um instante o silêncio os envolveu. Um deles começou a chorar. O outro olhou para o céu, como quem procura resposta. Bartimeu sorriu. Ele sabia que a fé verdadeira não nasce da prova, mas do testemunho. E naquele dia, o seu testemunho se tornava a semente viva do Evangelho. Segundo o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, está escrito que Jesus disse: "Bem-aventurados os que não viram e creram." Bartimeu compreendia essas palavras antes mesmo de ouvi-las. Ele não vira o momento em que a pedra rolou, nem o instante em que o corpo se ergueu, mas o seu espírito reconhecera a ressurreição. Ele era testemunha viva de que quem crê não precisa ver, apenas seguir. À medida que o sol descia sobre Jerusalém, Bartimeu caminhava rumo ao entardecer, sentindo que sua missão estava apenas começando. Ele não era mais o homem curado, era agora o mensageiro da luz. E por onde passava, sua história se espalhava como fogo entre as pessoas. Os que duvidavam, ouviam e choravam. Os que temiam, encontravam esperança. Porque cada vez que ele dizia: "Jesus vive", o mundo voltava a ver. A mesma fé que um dia o tirou da beira do caminho, agora o colocava no centro da promessa. E o homem que gritara no pó de Jericó se tornava a voz que anunciava a eternidade. Os anos passaram
E a lembrança daquele dia em Jericó nunca se apagou do coração de Bartimeu. O tempo marcou-lhe o rosto, seus cabelos tornaram-se brancos como a areia do deserto, mas os olhos, aqueles que um dia foram cegos, continuavam brilhando como se ainda refletissem a primeira luz que viram, o rosto do Salvador. Ele vivia agora em uma pequena aldeia próxima a Jerusalém. Muitos vinham de longe apenas para ouvi-lo falar. Não havia ouro, nem títulos, nem poder, mas havia em sua voz algo que tocava as almas, uma verdade simples e profunda, nascida da fé que vira o impossível acontecer. Às tardes, sentava-se à sombra de uma oliveira, com o bastão ao lado, e as crianças se reuniam aos seus pés. Ele contava a história de quando o filho de Davi passou por Jericó. E cada vez que repetia aquelas palavras, o ar parecia mudar, como se o tempo se curvasse novamente diante do milagre. Eu era cego, dizia com suavidade, e não apenas dos olhos, mas da alma. Eu vivia à beira do caminho, pedindo o que sobrava dos outros, mas quando ouvi o nome de Jesus, gritei com todas as minhas forças. E ele parou. O Senhor dos céus parou, por mim. As crianças o olhavam com admiração. Bartimeu sorria, e uma lágrima teimosa lhe descia pelo rosto. Quando ele me perguntou o que eu queria, eu disse, Mestre, que eu veja. E ele respondeu, vai, a tua fé te salvou. Fazia uma pausa e completava. Não disse te curou, mas te salvou. Porque ver é mais do que abrir os olhos. É reconhecer Deus quando Ele passa diante de você. A cada palavra, o vento movia as folhas da oliveira, como se o próprio Espírito confirmasse o que ele dizia. As pessoas que o ouviam sentiam algo mudar dentro delas. Era como se a fé de Bartimeu ainda vivesse ali, soprando esperança em cada coração cansado. Segundo o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 5, está escrito que Jesus disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Bartimeu repetia esse versículo sempre com um brilho nos olhos. Ele sabia que aquela luz não desapareceu com a cruz, nem se apagou com o túmulo. Ela vive dentro de cada pessoa que crê. Às vezes, ao cair da noite, ele caminhava até o alto de uma colina e olhava o céu. As estrelas pareciam mais próximas, como se iluminassem apenas para ele. E ali, em silêncio, ele orava, Senhor, que eu nunca deixe de te ver. Os vizinhos o chamavam de o velho da luz. Muitos vinham buscar conselhos, outros pediam orações. E ele sempre dizia o mesmo, não esperem ver com os olhos, a fé é o olhar da alma. Há quem veja o mundo inteiro e continue cego, e há quem nada enxergue e veja Deus em tudo. As palavras de Bartimeu se espalharam por toda a região. Homens e mulheres encontravam consolo ao ouvi-lo, e até os aflitos diziam sentir uma paz diferente após escutar sua história. Ele havia se tornado o símbolo de que a fé verdadeira nunca morre, apenas amadurece, iluminando os que vêm depois. Em uma das últimas vezes em que falou ao povo, já fraco, disse com voz trêmula, mas serena, um dia vi o mundo pela primeira vez, mas o dia em que realmente passei a ver foi quando percebi que Jesus nunca me deixou. Ele continua passando por cada caminho, chamando os que clamam por ele, e quando ele chama, a escuridão sempre se desfaz. Então ergueu o olhar para o céu, onde o sol se punha em tons de ouro e fogo, e completou, o mundo muda, as vozes se calam, mas a dele nunca deixará de ser ouvida. O vento soprou entre as oliveiras, e Bartimeu sorriu. Aquele sopro suave era o mesmo que um dia atravessou Jericó, trazendo a presença do filho de Davi. E naquele instante, a aldeia inteira compreendeu. A voz de Bartimeu era, na verdade, o eco vivo da voz de Cristo que nunca se apaga. O tempo corria como o vento sobre as colinas de Judá. As estações passavam, e Bartimeu, já muito idoso,
permanecia na mesma casa simples, cercado por rostos que o amavam. Suas mãos tremiam, os passos eram lentos, mas o olhar, o olhar continuava firme, sereno, cheio de brilho. Era como se ele ainda enxergasse algo além do que todos podiam ver. Os que o conheciam sabiam. Bartimeu carregava em si uma luz que não se apagava. Os jovens vinham de longe para ouvi-lo. Os enfermos pediam orações. E até os que haviam perdido a fé se ajoelhavam diante dele, buscando consolo. Ele não era apenas um homem curado. Era um farol que apontava o caminho para os que viviam nas sombras. Certa tarde, enquanto o sol se escondia atrás das montanhas, ele pediu que o ajudassem a sentar-se à porta da casa. Queria ver o entardecer mais uma vez. O céu se tingia de vermelho e as oliveiras balançavam suavemente. As pessoas se reuniram ao redor, em silêncio. Sabiam que aquele momento era sagrado. Bartimeu respirou fundo e sua voz, ainda que fraca, conservava o mesmo tom firme e cheio de ternura. "Meus filhos", disse ele com os olhos marejados. "O mundo tenta nos ensinar a duvidar, mas a fé é o que mantém o coração de pé. Quando eu era cego, ouvi uma voz que me chamou. Todos mandaram que eu me calasse, mas eu clamei ainda mais. E foi assim que o Senhor me ouviu." Fez uma pausa e o vento soprou, levantando a poeira dourada do chão. "Nunca deixem de clamar por ele. Mesmo quando tudo parecer perdido, gritem o nome de Jesus, porque o mesmo que me ouviu em Jericó ainda ouve cada um de vocês. Ele nunca deixou de passar pelos caminhos dos homens." Alguns começaram a chorar, tocados pela serenidade daquele testemunho. Bartimeu sorriu e continuou. "Não foi apenas minha visão que ele me deu. Foi uma missão. Ver a vida como um dom, enxergar o amor de Deus em cada novo amanhecer. Quando abrirem os olhos amanhã, lembrem-se, foi Ele quem acendeu a luz. Segundo o Salmo 30, versículo 11, está escrito: "Converteste o meu pranto em alegria, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de júbilo." Ele recitou essas palavras baixinho, e todos que o ouviam sentiram a verdade pulsar dentro do peito. Bartimeu levantou o rosto para o céu e olhou para o horizonte, onde o último raio de sol tocava as colinas. "Eu vi a cruz", disse ele com emoção. "Vi o sangue cair sobre a terra e pensei que fosse o fim. Mas então vi o túmulo vazio e soube que nada pode apagar o que Deus decide iluminar." O silêncio se espalhou. Ele fechou os olhos por um instante e uma lágrima solitária escorreu. "A luz que ele me deu nunca mais se apagou", sussurrou. "Mesmo quando o mundo ficou escuro, ela continuou viva aqui dentro." As pessoas se ajoelharam ao redor. Alguns cantavam baixinho, outros apenas choravam. O ar parecia cheio de uma paz sobrenatural. Bartimeu entreabriu os olhos e, com um último esforço, estendeu a mão trêmula para o alto. "Jesus", murmurou com um sorriso sereno, "eu ainda te vejo." E assim, enquanto o vento balançava as oliveiras e o sol desaparecia atrás do horizonte, Bartimeu partiu em silêncio. Não houve medo, apenas luz. Aqueles que estavam presentes disseram que o rosto dele brilhou e que seus olhos permaneceram abertos, fitando o céu como se contemplassem o invisível. Naquela aldeia, a noite caiu tranquila. O homem que um dia gritou à beira do caminho agora dormia na presença do Senhor. E sua história, contada de geração em geração, se tornou o testemunho de que a fé é a chama que atravessa os séculos, e o amor de Deus é a luz que jamais se apaga. O vento soprava suave sobre as colinas de Judá, a noite se estendia silenciosa, e o céu se enchia de estrelas, como milhares de olhos que velavam o mundo. Na pequena aldeia, a casa onde Bartimeu vivera permanecia de portas abertas. A lamparina, acesa por seus discípulos, queimava diante da janela, um símbolo da luz que ele deixara. O velho cego de Jericó havia partido,
mas sua voz continuava a ecoar entre os que o ouviram. As crianças ainda repetiam suas palavras nas ruas, os homens lembravam de suas orações e as mulheres contavam, com lágrimas e sorrisos, a história daquele que viu Deus passar pelo caminho. E nas madrugadas silenciosas, muitos diziam ouvir o som do vento atravessando as oliveiras, como se fosse a própria voz dele sussurrando: "A fé vê o que os olhos não podem enxergar." O tempo passou, mas o testemunho de Bartimeu nunca se apagou. Séculos se ergueram e ruíram, impérios desapareceram, mas a história do homem que gritou entre a multidão permanece viva, porque fala daquilo que é eterno. Ela fala de um Deus que ainda ouve, de um Cristo que ainda cura e de uma luz que nenhuma escuridão consegue vencer. Segundo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, está escrito: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." Essas palavras, que um dia ecoaram nas ruas de Jerusalém, agora ecoam em nós, porque cada um de nós é, em algum momento, como Bartimeu, sentado à beira do caminho, pedindo sentido, ansiando por ver novamente. E quando tudo parece silêncio, é aí que a voz de Jesus passa e diz: "Tem bom ânimo, levanta-te que eu te chamo." Há dias em que a dor nos torna cegos. Há noites em que o medo apaga toda a esperança. Mas a fé, a mesma fé que moveu Bartimeu, ainda é capaz de fazer Deus parar. E quando ele para, o impossível acontece. Talvez hoje você se sinta à margem, esquecido, ferido pela vida. Mas o mesmo Cristo que ouviu o grito de um mendigo em Jericó continua ouvindo o seu. Ele ainda transforma o pó em testemunho e o silêncio em milagre. A história de Bartimeu é mais que um relato antigo, é um espelho da alma humana. Ele acreditou quando ninguém acreditava, viu quando ainda estava cego e seguiu quando todos desistiram. E por isso sua vida se tornou o reflexo da promessa: quem crê jamais caminhará nas trevas. O vento sopra entre as montanhas e a lamparina na janela continua acesa. A chama trêmula, mas não se apaga. Porque a luz que nasceu em Bartimeu agora vive em cada coração que decide acreditar. Que esta história lembre a todos nós que o poder de Deus não está distante. Ele caminha por nossas estradas e basta um clamor sincero para que ele pare, olhe e diga: "A tua fé te salvou." Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal Mistérios Sagrados e compartilhe nos comentários o que você sentiu ou aprendeu com a história de Bartimeu. Que a luz da fé ilumine também o seu caminho. E quando o vídeo terminar, feche os olhos por um instante. Sinta o vento. Talvez seja o mesmo que passou por Jericó, levando o som do milagre. Porque há vozes que o tempo não apaga, e há luzes que jamais deixam de brilhar.